Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tem um relato no livro de segundo Samuel, capítulo 12, que é a morte do filho de Davi com Batseba. Depois da traição, né? Batseba era esposa de Urias, Davi traiu Urias com Batseba, matou o soldado Urias, e essa relação de adultério gerou um filho, aonde trouxe maldição para a casa de Davi. Houve muitos problemas por causa dessa traição, por causa deste pecado. Mas aí a palavra diz que no capítulo 12, a partir do versículo 15, que Deus feriu a criança, né? Quando ela nasceu, Deus a feriu à morte. E algumas pessoas pensam que essa criança pagou pelo pecado dos seus pais, de Davi e Batseba. Mas não é essa a verdade. Lá no livro de João, Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 9, relata quando os discípulos de Jesus encontram uma criança deficiente. Então eles perguntam para Jesus: Senhor, quem pecou para essa criança nascer deficiente? Foi o pai ou a mãe? Ou a própria criança? E Jesus disse: não, ninguém pecou. Essa criança nasceu dessa forma, é para a obra de Deus. Amém? Então não há transferência da culpa nem do pecado para os filhos. Ali naquele caso de Davi, possivelmente aquela criança já nasceu com o propósito de morrer. Assim como Lázaro, quando adoeceu gravemente e veio a falecer, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nós temos que desatar esse nó, desfazer esse evangelho de romantismo, aonde existe um amor sobre o corpo físico, um amor de Deus. E esse amor não é sobre o corpo físico. O amor de Deus é para salvar a alma, é para purificar o espírito. A palavra diz que a carne para nada aproveita, mas o espírito vivifica. Tanto é que o amor não é sobre a carne, que Deus diz que é melhor cortar a mão direita se ela te faz pecar, ou arrancar seu olho direito e entrar no céu sem a mão ou sem o olho, do que com o olho e com a mão entrar no inferno. Nós temos que desatar esse laço com esse romantismo do amor de Deus com o corpo. Não, Deus quer salvar a alma. Deus quer salvar a alma. A carne para nada aproveita, o corpo para nada aproveita, mas o espírito vivifica. Então ali, essa criança nasceu com esse propósito. Como essa outra criança que nasceu com deficiência, é para a obra de Deus, assim como a morte de Lázaro foi para glorificar o nome de Deus. Deus tem propósito na tragédia, na morte, na enfermidade. Deus tem propósito, porque nós não somos desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Deus quer nos preparar para uma vida eterna, para que nós venhamos entender o propósito dele e nos arrepender dos nossos pecados e ser como Jó, ser justo, reto, se desviar do mal e temer a Deus. Existe sim as mortes por causa de um fruto, né, plantado pelo mau exemplo, pela a má conduta, assim como foi com o rei Saul e como foi com Judas. Então eles morreram, foi fruto dos seus pecados. Mas nesses outros casos, nós temos que ver as mãos de Deus, é obra de Deus, é a vontade de Deus que tem que se cumprir. E mesmo através da enfermidade ou da morte, nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque Ele é soberano sobre a vida e sobre a morte, sobre a saúde e sobre a enfermidade, sobre a paz e sobre o caos. Ele é autoridade, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, antes de todas as coisas, glorifique o nome do Senhor nas lutas, nas dificuldades. Sempre se arrependam dos seus pecados. E eu aprendi a orar agora, não só pelos meus pecados visíveis, mas por aqueles que ninguém vê. Aqueles que estão no meu coração e na minha mente. Só eu e o Senhor sabemos. Mas eu me arrependo e peço perdão por eles, para que o Senhor me limpe por completo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e fiquem na paz.